E se eu pudesse te dar um conselho hoje, o que eu falaria para você? Não escute, não dê ouvidos a pessoas que não chegou aonde você quer chegar. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê você não deve ficar ouvindo pessoas que não estão no mesmo caminho que você ou que ainda não está no local onde você quer chegar na sua vida. Nesse vídeo eu vou estar explicando para você que talvez pelo fato de você estar ouvindo conselho de pessoas erradas, isso pode estar contribuindo para estar travando a sua vida. Então fica comigo até o final do vídeo, porque esse pode ser o divisor de águas na sua vida, entre continuar estagnado ou avançar rumo aos seus sonhos. A armadilha dos conselhos bem intencionados. E por incrível que pareça, pessoal, às vezes as pessoas que mais te desencorajam através de conselhos são pessoas mais próximas de você. Às vezes seus pais, seu pai, sua mãe, irmãos, parentes, amigos, cônjuges também. Porém, tem uma questão. Eles não te desencorajam não pelo fato de que eles não querem te ver melhorar na vida, prosperar na vida, vencer, mas sim pelo fato do excesso de proteção. Porém, esse excesso de proteção todos nós sabemos que tem um preço a se pagar. Acaba limitando as pessoas, né? Quando você quer proteger algo demais, você acaba diminuindo o espaço aonde ela pode atingir, ou seja, proteção também limita a sua expansão. Seria basicamente isso. Então esse excesso de proteção acaba que fazem com que elas só mostrem pra gente, digam pra gente os pontos ruins de alguma decisão que nós estamos tomando naquele momento, né? Um exemplo, se você for empreender, ela vai primeiro apontar os riscos de não dar certo, de você quebrar, de você falir, de você ser roubado, de você ser passado para trás, enfim. Então é aquela questão de ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Porém, infelizmente, hoje em dia é meio que no automático, né? As pessoas são mais destinadas a olharem mais para o copo meio vazio, né? Que seria para as dificuldades. Então, isso acaba que limita, acaba desmotivando quando você dá conselho para esse tipo de... Quando você dá ouvidos para esses tipos de pessoas, entendeu? Não que elas sejam pessoas ruins, que você não a ames, mas quando você quer atingir seus objetivos, realmente você tem que tapar um pouco seus ouvidos para essas pessoas, né? Porque elas querem muito o seu bem, porém esse bem em excesso vai te limitar profissionalmente em outras áreas da sua vida também. Então, quando você for pedir conselho ou alguma dessas pessoas vier te dar conselho, a primeira pergunta que você tem que se fazer: essa pessoa tá no mesmo caminho que eu tô trilhando? Tá, essa pessoa tem o mesmo tipo de pensamento que eu tenho? Essa pessoa, ou ela já chegou aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar? Cara, se a resposta for não, então assim, não tem um porquê você tá dando ouvidos para essas pessoas, né? Caso tiver alguma luz aqui, é porque o sol, né? Tá um sol aqui, e aí tá batendo aqui no para-brisa do carro. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então assim, se a resposta for não, não tem um porquê você tá perdendo seu tempo, tá gastando a sua sanidade mental ouvindo esse tipo de conselho. Claro que todo conselho agrega na nossa vida, né? Só que a gente tem que saber filtrar. E repetindo mais uma vez, aqui não é papo de arrogância, de soberba, não. É porque assim, quando a gente está num processo de evolução, a gente tem que filtrar bem as pessoas que a gente deixam entrar no nosso caminho e de certa forma contribuir para o nosso crescimento também, né? Isso influencia muito. E aí tem um grande problema nisso também, porque isso te atrasa tanto na sua vida, ouvir esses conselhos de pessoas que não chegaram aonde você quer estar. E aí o grande problema é que quando você ouve conselhos desalinhados com os seus propósitos, com sua meta de vida, você acaba criando dúvida sobre si mesmo. Então, essas palavras com excesso de proteção acabam fazendo você ficar com uma dúvida se você realmente é bom naquilo, se você vai conseguir, se aquilo mesmo é para você, ou seja, acaba se distraindo. Então a gente tem que estar ali focado 100% naquilo que a gente quer. E aí, você acaba adiando decisões importantes na sua vida, você acaba até às vezes desistindo do processo mesmo antes de começar, justamente por essas dúvidas que algumas pessoas, talvez, diria que até sem intenção, né, inconscientemente, elas jogam essas dúvidas para você mesmo, né, quando você não se blinda desses conselhos com excesso de proteção, né. Então acaba que você adia decisões importantes, algo que iria lhe definir um trilho melhor para sua vida e, enfim, conselhos errados são como sementes ruins plantadas na sua mente. Elas crescem em forma de medo, insegurança e te paralisam. E aí quando você estiver conversando com uma pessoa, basicamente você tem que entender isso muito bem. Presta atenção no que eu vou falar.
Você tem que saber diferenciar o que é a diferença entre uma opinião sobre aquele assunto e uma experiência sobre aquele assunto também. Então isso, a partir do momento que você entender isso, observar isso quando você estiver conversando com qualquer pessoa sobre algum objetivo seu, cara, essa vai ser a virada de chave para você filtrar bem essas coisas. Então, basicamente, tem aquele ditado, né, que diz bem assim que quem tem boca fala o que quer, né? Até papagaio fala. Então, quando você entende, opinião todo mundo tem. Isso é fato, sobre qualquer tipo de assunto, entendeu? E ela vai sempre opinar aquilo que convém para ela. Opinião é diferente de experiência. Basicamente, você tem que dar atenção para quem teve a experiência daquele trajeto, daquele caminho que você está vivenciando e quer chegar lá. Ouça quem viveu o caminho que você está trilhando, o caminho que você quer chegar. Quem já teve experiência, quem já superou o desafio que você está superando e que você vai ter que superar. Então, tem que dar ouvidos para esse tipo de pessoa que já trilhou o caminho na experiência, não só na opinião. Um mentor com resultados vale muito mais do que 1000 opiniões aleatórias. E aí vai um exemplo de um conselho errado, né? Um exemplo assim, suponhamos que tem um rapaz que ele está querendo empreender. Porém, ele está ouvindo o conselho de um tio dele que é concursado, que passou 30 anos concursado, então se não teve nenhuma experiência como empreendimento. E aí esse jovem está dando ouvidos para ele. Você acha que vai dar certo? Você acha que ele vai ter algo para poder agregar para esse jovem que quer empreender, quer iniciar no mercado do empreendedorismo? A conta não fecha, né? Não bate. Então é esse tipo de autocrítica, de análise que temos que ter. Um outro exemplo também, alguém que quer investir na bolsa de valores, no Bitcoin, criptomoeda, enfim, renda variável, né? Suponhamos que a pessoa quer investir nesses ativos, porém está ouvindo o conselho de uma pessoa que simplesmente deixou o seu dinheiro lá a vida toda na poupança, que não sabe como funciona o mercado financeiro. Vai dar ruim, não tem como, gente, vai dar ruim. Então é isso que eu estou querendo passar a visão aqui para vocês, entendeu? Filtrem muito bem os conselhos e as pessoas que estão dando esses conselhos para vocês, entendeu? Foque em quem tem a experiência, não em quem tem a opinião. Você pode e deve respeitar essas pessoas, obviamente. É obrigação respeitá-las, claro, mas assim, seguir as estratégias delas, jamais. Então, ter sempre essa visão de seguir conselho de pessoas que viveu a experiência. E vou passar um macete aqui também de como você está filtrando aí bem esses conselhos quando você estiver conversando com uma pessoa sobre os seus assuntos. Primeira, pergunte para ela. Segundo, essa pessoa vive o que eu quero viver ou não? Ou está tendo só a opinião dela ali, como eu falei. Terceiro, ela tem os resultados que eu quero ter? Quarto, ela realmente entende do assunto ou ela está simplesmente só dando a opinião dela por medo ou por querer se enquadrar, talvez, ali na conversa? Se a resposta for não, para essas 4 perguntas que você se tem que se fazer quando você estiver conversando, se a resposta for não, respeite a opinião dela, mas siga seu caminho. A partir de hoje, escolha bem as pessoas que você vai dar ouvidos. O mundo já vai te desafiar bastante. Não deixe que conselhos mal colocados te façam desistir do seu propósito. Se você quer crescer na sua vida, independente da sua área que você deseja prosperar na sua vida, cerque-se de pessoas que estão no mesmo caminho ou que já chegou aonde você quer chegar. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like no vídeo, comente também a sua opinião, se em algum momento da sua vida alguém já te deu um conselho ruim que acabou que te travou, né? Te deixou um pouco meio que estagnado, né? Ou então você sentiu aquele peso assim de que, pô, conversei com uma pessoa e senti que fiquei um pouco mais para baixo, sabe? Quando a pessoa dá aquele conselhozinho construtivo, sabe? Assim, só que disfarçado de um medinho, de uma crítica, enfim, de uma desmotivação. E se você quer continuar aprendendo aí sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, em todas as áreas da sua vida, né? Na verdade, porque eu acho que sucesso mesmo, prosperidade de fato, é você equilibrar todos esses pratos da sua vida, né? Todas as áreas, não só o financeiro, não só o amoroso, não só o espiritual, não só o físico. Então, eu tento passar essa visão de que temos que ter sucesso em todas as áreas, né? A partir do momento que a gente entende isso, equilibrar todos os pratos, todos os eixos da nossa vida, tudo fica leve, tudo flui bem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, deixa o teu curtir aí no vídeo para estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, que vai estar vindo bastante conteúdo aí nessa pegada. E antes que eu me esqueça,
Se inscreve aí também no canal. E é isso, pessoal. O vídeo chegou ao final. Até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.